Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Aqueles que estiveram aqui no domingo passado, lembram-se bem que nós usamos este texto de Atos capítulo 12, que narra o episódio em que o apóstolo Pedro estava preso, a porta da prisão foi aberta por um anjo e Pedro retorna à casa onde João Marcos, que viria a ser posteriormente evangelista, estava reunido com algumas pessoas em casa, orando e intercedendo naquele momento. E foi justamente a partir da análise do contexto desse texto e das especificações e das descrições que temos ao longo do capítulo 12 sobre o que aconteceu, que nós fizemos aqui no domingo passado uma teoria geral sobre o nosso novo desafio de, além de nos reunirmos aos domingos aqui no templo como igreja, também estejamos reunidos em casas, em pequenos grupos, em grupos de comunhão, durante a semana, para que possamos orar, refletir sobre a palavra, estreitar os laços de comunhão. E na mensagem de domingo passado, eu fiz uma série de considerações a respeito das vantagens e dos ganhos que nós temos quando nos envolvemos em algo assim. E é o que nós estamos desafiando as pessoas a fazerem, para que possamos aproveitar esse mesmo espírito de estarmos juntos em pequenos grupos, em grupos de comunhão que se reúnem em casas para trocarmos experiências, para refletirmos juntos sobre a palavra, para orarmos juntos. E hoje eu gostaria de dar a você 5 motivos muito práticos, porque essa ideia, porque esse projeto de nos reunirmos em grupos de comunhão, em pequenos grupos, em casas, em lares, faz todo sentido e se faz tão necessário. Algumas coisas que nós já dissemos domingo passado, hoje nós queremos transformar em algo mais prático, mas eu gostaria de dar a você aqui 5 motivos pelos quais essa reunião, além do domingo, além do templo, além dos nossos encontros formais, pode ser tão produtiva, pode acrescentar tanto para o nosso crescimento espiritual. A primeira razão e o primeiro motivo para que isso aconteça é porque é bíblico. Eu já disse domingo passado e repito que houve um tempo em que as igrejas não tinham templos. Os templos passaram a ser construídos a partir da oficialização do cristianismo em Constantino, 313. E antes as igrejas se reuniam nas casas, com as pessoas. Depois da oficialização do cristianismo, nós invertemos a coisa. Aí o culto do templo e o culto do domingo se transformou numa espécie de sábado cristão e de templo de Jerusalém cristão, em que parece que a gente só tem aquilo e só depende daquilo para ter comunhão com Deus. E a ideia de templo identificado com igreja se tornou algo tão comum e tão corriqueiro, que muitas vezes quando nós saímos de casa, em vez de dizer, olha, eu estou indo ao templo, nós dizemos, eu estou indo à igreja, esquecidos que a igreja somos nós, e que o templo do Espírito Santo são nossos corpos. O que nós temos aqui é um lugar físico e um domingo, o dia da ressurreição,
quando nós nos reunimos para celebrar a ressurreição de Cristo, celebrar a nossa fé, celebrarmos a missão da igreja, crescermos juntos e juntos aprendermos da palavra. E acontece que com o tempo nós ficamos reduzidos a isso, o domingo e o templo. Mas é bíblico que nós saiamos do templo e que nós saiamos do domingo. Em Atos capítulo 5 já se dizia lá que todos os dias nas casas, quando não estavam no templo de Jerusalém, que era o sábado judaico, mas aqueles judeus que continuavam judeus, se reuniam sábado no templo ou nas suas sinagogas, e nos outros dias estavam nas casas com os cristãos, celebrando a ceia, cantando juntos, refletindo sobre a palavra. Mas há especialmente 3 referências bíblicas que eu gostaria de fazer a você, e que nos dão essa base bíblica para que nós não fiquemos presos apenas ao domingo e ao templo, mas nos reunamos fora disso, para nosso crescimento e para nosso amadurecimento. O primeiro texto que eu faço referência está lá na despedida do apóstolo Paulo, quando ele está terminando de escrever a carta aos Coríntios. No último capítulo da carta, ele diz assim: e também quero saudar a igreja que se reúne na casa deles. Que é uma saudação muito especial a os grupos cristãos que se reuniam nas casas, e que adoravam nas casas, e que oravam nas casas, e usavam suas casas como o lugar da adoração e da comunhão. A mesma expressão volta a acontecer em Colossenses capítulo 4, também quando está encerrando a carta, terminando a carta, o apóstolo Paulo diz assim: e a igreja que se reúne em sua casa. De novo ele está se referindo a um grupo de cristãos que estavam juntos, continuamente, efetivamente, em suas casas, louvando, engrandecendo a Deus e crescendo espiritualmente. O terceiro texto que eu quero fazer referência é Filemon, no versículo 2, aquela pequena carta do apóstolo Paulo, onde ele diz que também faz uma saudação à igreja que se reúne com vocês em sua casa. Então, por esses textos, a gente começa a perceber que estar em casa, com um grupo, louvando a Deus, aprendendo da palavra, fora do templo, fora do domingo, é um apelo bíblico, é uma ideia bíblica, é uma ideia do Evangelho. Nós temos de ter essa alternativa de crescimento e amadurecimento espiritual para cumprirmos esse ensinamento bíblico. Então é bíblico que estejamos juntos, formando grupos, nos encontrando juntos, para juntos crescermos espiritualmente. O segundo motivo porque se faz tão importante que nós nos desacostumemos a depender só do domingo e passemos a ter esses nossos encontros com grupos nas nossas casas, é porque é necessário para estreitar o convívio. O nosso convívio só no domingo e só nos cultos e só nesses momentos em que nos encontramos aqui, ele é muito pequeno, ele é muito efêmero, ele é muito rápido, e a gente precisa de laços maiores. É necessário que haja esse convívio, porque esse convívio é o momento em que eu me encontro com o outro, eu e o meu irmão em Cristo, eu e aquele que pertence à família de Deus comigo. Esse convívio do meu encontro com o outro faz o meu crescimento. É também importante porque é o momento do meu encontro no outro. Não só o meu encontro com o outro, mas o meu encontro no outro, porque forma-se esse laço de identificação, em que às vezes ali naquele momento,
aquele outro está fazendo um pedido de oração, está passando um momento peculiar na sua vida, que também é a minha experiência, que também é aquilo que eu estou passando, e de repente eu começo a descobrir que eu não sou o único problemático do mundo, que eu não sou a única pessoa que está aflita no mundo, que eu não sou a única pessoa que passa determinados tipos de problemas no mundo, outras pessoas também passam. Então não só eu me encontro com o outro, mas eu também me encontro no outro. E também esse convívio, nesses encontros de comunhão, eles são importantes porque eu me encontro através do outro. Não só me encontro com o outro, que eu estou comungando com ele, não só me encontro no outro, porque eu estou me identificando com as suas dores, com seus pesares, com as suas lágrimas, e também com as suas alegrias, e também com as suas bênçãos, mas eu encontro através dele, porque eu sou uma ponte para abençoá-lo e ele é uma ponte para me abençoar. Nesses encontros a gente cresce, porque nós estamos abençoando uns aos outros, estamos nos identificando uns com os outros, estamos crescendo uns com os outros. Isso é extremamente necessário. Não há fé amadurecida que não amadurece. Não há vida espiritual amadurecida que não amadureça. Então é necessário que nós amadureçamos nossa fé e amadureçamos nossa vida espiritual. E esses encontros em que eu com o outro estamos juntos crescendo são extremamente necessários para isso. Então é bíblico, é necessário. Em terceiro lugar, o terceiro motivo porque isso é tão importante hoje, é porque é simples. É simples. A gente, para um culto como esse aqui de domingo, por exemplo, aqui no templo, a gente depende de uma série de coisas. A gente depende de escalas de participação, de serviço, a gente depende dos instrumentos, depende do som, depende de tudo estar encaixadinho aqui, depende de uma estrutura que se move para que aconteçam esses cultos aos domingos, dos ensaios dos grupos musicais. Precisamos de toda essa estrutura por trás, se preparando para o que acontece aqui aos domingos. Mas esses encontros nas casas, esses encontros desses grupos pequenos, desses grupos de comunhão, eles são simples, porque eles são informais, eles apenas acontecem, a gente se reúne junto, chega, senta junto, e ali a gente estuda a palavra junto, e ali a gente ora junto. É a coisa mais neotestamentária que pode existir em termos de forma, em termos do seu formato simples, do seu formato descomprometido, do seu formato mais imediato, do seu formato mais modesto. Simplesmente acontece, a gente lá sentado, aqui por exemplo, num culto como esse de domingo, estou aqui fazendo uma mensagem para vocês, e essa mensagem é só unilateral, porque eu estou falando e vocês estão ouvindo. Às vezes há uma pergunta, às vezes há uma observação, às vezes há um comentário, e não acontece nesse momento, não pode ser feito nesse momento, senão isso aqui não acabava nunca. Mas no encontro simples, informal desses, em que a gente está estudando a palavra junto, em que você tem ali uma pessoa que foi treinada para conduzir aquele momento, como a gente está treinando os líderes que vão monitorar e que vão conduzir essas reuniões. E ali você ouve alguma coisa e troca uma ideia, faz uma pergunta, faz uma observação, compartilha alguma coisa. Então é um outro esquema, é uma outra estrutura, muito mais espontânea e muito mais informal do que essas que nós temos aqui aos domingos. Os cultos, normalmente, nos templos, são cultos mais rituais, mais litúrgicos, tem uma certa organização que não pode ser, muitas vezes, quebrada, nem o tempo permite. Mas quando nós estamos lá, nós e o nosso grupo, nós e aqueles que estão em comunhão conosco, essa familiaridade vai crescendo, e porque é simples, e porque é direto, e porque é espontâneo, e porque a gente se sente à vontade,
ele acontece contribuindo muito para uma série de coisas que no domingo aqui não podem acontecer. Então ele é bíblico, ele é necessário, ele é simples. Uma quarta coisa que acontece, um quarto motivo, porque esses encontros com pequenos grupos e grupos de comunhão são importantes, é porque eles são atuais por atenderem uma certa demanda que temos hoje, que é a demanda de termos relacionamentos que não sejam só relacionamentos virtuais. Nós estamos hoje enfrentando um problema grave, que é o seguinte: nós estamos nos acostumando a relacionamento tão somente virtuais. É por isso que, por falta de estar na ausência do outro e de relacionamentos de olho no olho, às vezes é muito mais fácil a gente escrever uma coisa mais ofensiva que a gente jamais diria quando está olhando para a pessoa. Esses relacionamentos virtuais, que muitas vezes fazem com que a gente se acostume a conviver com a máquina, a conviver com aquela coisa sem alma, aquela foto, aquelas letras que aparecem, e isso vai matando muitas vezes a essência da comunhão interpessoal de gente com gente. Algum tempo atrás eu participei de um grupo de pastores. Foi o único grupo que eu participei na vida e nem estou mais lá porque resolvi sair, porque vi que aquele negócio não estava legal. Mas daquele tempo para cá, eu decidi o seguinte: eu jamais, nunca mais, eu vou debater ideias escrevendo em rede social, como acontecia naquele grupo de WhatsApp. Porque quando a gente resolve debater ideias escrevendo, a coisa fica tão limitada, e às vezes a gente coloca palavras que não é exatamente aquilo que a gente queria dizer, é mal compreendido do outro lado, aí do outro lado ele escreve também uma coisa que não é exatamente aquilo que ele gostaria de dizer, e aí a coisa já chega deturpada aqui. E aí eu resolvi o seguinte: quem quiser debater ideias comigo, vai debater olhando no olho, vai debater frente a frente, vai me ouvir e eu vou ouvir, mas a gente se olhando, aí a gente vai debater ideias. Aí a gente vai falar sobre ideias diferentes. Esse negócio de ficar debatendo ideias só pelas redes sociais, isso limita tremendamente a nossa capacidade de reflexão, de exposição, porque a fala não é só a escrita. A fala é o timbre da voz, a fala é a expressão do olhar, a fala é a gesticulação. O corpo, o olhar, a voz, tudo isso está envolvido às vezes na exposição de uma ideia, na explicação de uma ideia. E isso falta muito nessas trocas de mensagens de rede social. Elas são utilíssimas para a gente deixar mensagens breves, para a gente avisar, para a gente conversar rapidinho, para trocar ideias ali que sejam bem imediatas, para localizar pessoas e conversarmos com elas. Está ótimo, serve para isso. Mas para um relacionamento mais profundo, para um relacionamento de alma, para um relacionamento de coração, para um relacionamento verdadeiramente de troca, é impossível a gente ficar dependendo só de relacionamentos virtuais. Não tem como. Então esse apelo que nós temos hoje para voltarmos a desenvolver relacionamentos presenciais, em que nós estejamos com o outro, e não só com a tela do computador, o monitor do computador. Esse apelo é muito contemporâneo hoje. A gente está perdendo essa capacidade de nos relacionarmos pessoalmente. E os pequenos grupos, os grupos de comunhão, essa experiência de juntos crescermos nas casas, nos nossos encontros, é uma resposta a essa necessidade imperativa que temos hoje de rompermos
essa fronteira. Vocês sabem que uma vez eu estava numa sala de espera de um médico, aguardando para ser atendido, e naquela sala de espera também havia uma senhora de mais idade, uma outra senhora e uma criança. Então devia ser lá a mãe, a neta e a avó, as três ali também aguardando. E a criança estava muito inquieta ali, né? Como toda criança que não tem o que fazer, estava lá inquieta. Aí a avó resolveu acalmar a criança e disse: espera aí que eu vou te dar uma coisa. Aí ela tirou de dentro da bolsa um livro de histórias, um livro ilustrado de histórias, e deu para aquela menina. A menina devia ter, acho que 3 ou 4 anos. Aí a menina pegou aquele livro de história. A primeira coisa que a menina fez foi olhar para a capa e foi fazer isso aqui, ó. Aí quando ela viu que não acontecia nada, aí ela começou a fazer assim. Ela já sabia que só tocar não adiantava, tinha que arrastar alguma coisa para ver, e nada acontecia. Aí a criança não entendeu, aí a avó falou assim: espera aí que eu vou te mostrar como é que isso funciona. Aí pegou o livro, abriu o livro e começou a mostrar para as crianças as figuras do livro. Mas aquela criança, pelo que eu observei ali, não tinha a menor ideia de como algo fora de tela funcionava. Não é só com a questão do livro. Quando isso acontece na questão dos relacionamentos, quando a gente perde a noção de como relacionamentos funcionam fora da tela, fora dos toques virtuais, fora da imagem virtual, quando a gente perde a noção de como o relacionamento funciona presencialmente, isso é um desastre. Então, o que essas reuniões, esses encontros, esses estar junto, esses momentos de comunhão da igreja presencial nas casas, podem fazer, em termos de transformar o nosso relacionamento em algo mais profundo, em uma experiência mais profunda, é imensurável. Então ele é extremamente atual, porque ele abre uma porta para a gente ultrapassar o que hoje a gente está tendo um grande problema para ultrapassar, que é a questão de um relacionamento fora do mundo virtual. Algo que englobe realmente o outro e a presença do outro. Então ele é bíblico, ele é necessário, ele é simples, ele é atual. E por fim, em quinto lugar, eu disse que eram 5 motivos. Ele é uma semeadura. Ele é um lançar sementes que a gente não pode imaginar os resultados que isso vai dar. Nesses encontros, fora do templo, fora do domingo, você às vezes pode ter alguém que nunca viria a uma igreja, a um templo, ao domingo, que nunca estaria num culto formal. Mas pode ter alguém ali que, embora não venha num culto formal e não venha num templo, vá numa casa e faça parte daquele grupo de comunhão. E comece a se relacionar com aquelas pessoas. E comece a ter contato com a palavra e a ver a palavra e a ouvir a palavra como nunca teve. Experiências que ele pode ter com Deus e que nunca teria se dependesse apenas do domingo e do templo. Vizinhos, conhecidos, parentes, amigos, que a gente pode convidar e trazer para participar de um encontro como esse, e que tem efeitos, semeiam coisas no coração das pessoas, que depois o Espírito Santo vai trabalhar e vai formatar. Então, é uma semeadura. O que acontece ali, naquele momento em que
estamos orando juntos, estamos juntos lendo a Bíblia, estamos juntos trocando experiências de uma maneira informal, de uma maneira simples, de uma maneira direta, é uma semeadura imensa. E as pessoas que começam a ver aquela comunhão, aquela troca, aquele convívio. E aí a gente lembra do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, pensador do século XX, teólogo do século XX, que criou o L'Abri, que era a comunidade que recebia universitários de toda a Europa para refletirem sobre a palavra de Deus, à luz das ciências, à luz dos estudos, à luz da mente, à luz da intelectualidade. O Francis Schaeffer tem um livro chamado A Marca do Cristão. E nesse livro ele diz o seguinte: olha, o Senhor Jesus Cristo disse duas coisas aos seus discípulos. A primeira coisa que ele disse, no capítulo 13, foi assim: e este é o novo mandamento que eu dou a vocês, que vocês se amem como eu amei vocês, e assim saberão que vocês são meus discípulos. Isso está lá no capítulo 13. Depois, se avançamos até o capítulo 18 de João, na oração que Jesus está fazendo, Jesus diz assim ao Pai: eu te peço que eles sejam um, como eu sou em ti e tu és em mim, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E aí o Francis Schaeffer pega esses dois textos e diz assim: olha, prestem bem atenção no que Jesus está dizendo aqui. No primeiro texto ele diz: olha, saberão que vocês são meus discípulos pela maneira como vocês convivem, pela maneira como vocês se amam e pela comunhão de vocês. No outro texto ele está dizendo ao Pai: só vão reconhecer que tu me enviaste se eles forem um. Eu peço a vocês, diz Jesus, que tenham comunhão uns com os outros para que vejam que vocês são meus discípulos. E peço a vocês que vocês mantenham a unidade para que o mundo saiba que o Pai me enviou. E aí, o Francis Schaeffer termina dizendo o seguinte: a maior mensagem evangelística que a gente pode pregar não é um folheto de evangelização, nem é um programa evangélico de televisão, nem é o Maracanã cheio para ouvir um pregador. A maior mensagem evangelística que a gente pode pregar é a nossa comunhão, é a maneira como nós convivemos. Essa é a maior semeadura. As pessoas vendo como os cristãos se amam, as pessoas vendo como os cristãos comungam, as pessoas vendo como os cristãos se perdoam, as pessoas vendo como os cristãos crescem juntos, as pessoas vendo como os cristãos se comunicam, as pessoas vendo como os cristãos trocam experiências, as pessoas vendo como os cristãos oram uns pelos outros. Essa é a maior mensagem evangelística. Talvez por isso a gente tenha em nosso país tanta igreja evangélica, tanto programa evangélico em rádio e televisão, e os evangélicos agora chegando no poder, e continue a mesma coisa. Tenha muito evangélico e pouco evangelho. Talvez por isso a gente esteja cheio de igrejas evangélicas no Brasil hoje, e ainda continue com tão pouco evangelho sendo vivido. Talvez por isso a gente tenha uma instituição evangélica se tornando cada vez mais forte, e ao mesmo tempo poucas pessoas que conhecem e que vivem o verdadeiro evangelho.
Porque a gente tem mostrado tudo. Tem mostrado programas em TV e programas em rádio. Tem mostrado ultimamente até certo poder político. Mas ainda não tem mostrado suficientemente como o Espírito Santo nos faz ter comunhão uns com os outros. Como o Espírito Santo nos faz ser misericordiosos. Como o Espírito Santo nos faz ser compassivos. Como o Espírito Santo nos faz ser bondosos. Como o Espírito Santo nos faz ser tolerantes e pacientes. Como o Espírito Santo nos faz tratar bem uns aos outros. Como o Espírito Santo nos faz amar uns aos outros. E enquanto nós não estivermos mostrando exatamente isso, não haverá evangelização verdadeira. Porque a evangelização verdadeira são as pessoas vendo que Deus enviou Jesus através da comunhão dos cristãos. Talvez por isso hoje, o islamismo seja a religião que mais cresce no mundo e a que mais vai crescer nos próximos 10 anos, tornando o cristianismo numa minoria cada vez maior. E talvez até por isso hoje, o número de desigrejados e o número dos que estão optando por serem ateus está crescendo de uma maneira impressionante. Porque nós somos muito bons em métodos de evangelismo, mas pouco mostramos das virtudes, do fruto do Espírito e da comunhão que o Espírito Santo estabelece entre nós. O mundo não vai reconhecer que Jesus foi enviado por Deus. E as outras religiões continuarão falando mais forte e cada vez mais forte, enquanto nós cristãos não mostrarmos que Deus enviou Jesus através do fato de sermos um, através do fato de sermos um corpo, através do fato de termos comunhão. Amem-se uns aos outros e assim saberão que são meus discípulos. Significa que Jesus está dizendo, não vão saber que vocês são meus discípulos por serem humanitários. Tem muita gente humanitária que é ateia. Não vão saber que vocês são meus discípulos por fazerem justiça social. Tem muito comunista fazendo muita justiça social e bem feita por aí. Não vão saber que vocês são meus discípulos por irem à igreja. Tem muita gente à igreja, ou por terem uma religião. Tem muitas religiões no mundo. Não vão saber que vocês são meus discípulos porque usam o domingo e usam o templo. Só vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem como eu amei vocês. E se virem a comunhão que vocês têm uns com os outros. O nosso destino, como cristãos, é sermos cada vez um grupo menor, como já está acontecendo. Se nós não mostrarmos ao mundo que Jesus Cristo foi enviado por Deus, através da maneira como nos relacionamos uns com os outros. É por isso que eu estou dizendo que o quinto motivo desses 5, para que isso valha a pena, é por ser essa semeadura. Nesses encontros de comunhão, nós estamos semeando o Evangelho nos corações daqueles que precisam ver a comunhão dos cristãos para que creiam. E é para isso que eu estou chamando você. Isto é bíblico, isto é necessário, isto é simples, isto é atual, isto é semeadura. A partir do próximo domingo, ao final da IBD, nós teremos um balcão lá embaixo, um stand lá embaixo, que você vai procurar e vai poder ter informações sobre qual é o grupo de comunhão que vai funcionar no seu bairro, que vai funcionar perto da sua casa. A gente está terminando de treinar alguns líderes, e esses líderes vão liderar
grupos de comunhão em determinadas casas, em determinados endereços, e nós já temos praticamente em todos os bairros aqui em volta, e você vai poder se informar onde é que está funcionando um grupo de comunhão perto da minha casa, e ir lá deixar seu telefone para que o líder daquele grupo perto da sua casa possa entrar em contato com você para dar o endereço e para formalizar a maneira como o grupo está sendo formado. E é assim que nós vamos fazer. E o meu apelo e o meu convite a você é que nós abracemos essa ideia e não fiquemos mais dependentes só do domingo e do templo. Isso é muito pouco, perto de toda a semeadura e de todo o crescimento espiritual que a gente pode ter. Eu quero convidar você para que você, como igreja, você como corpo de Cristo, você como família de Deus, expanda esse potencial de comunhão, de influência e de relacionamento. E faça parte desse desafio, o desafio desses grupos de comunhão, o desafio desses pequenos grupos, para que a gente possa crescer espiritualmente como o corpo de Cristo, juntos para a glória de Deus e para a ampliação do reino de Deus na terra, e que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Olha, ainda assim, sentadinho como você está, vamos fazer uma oração cantada. Nós vamos cantar aqui um hino antigo que nossas igrejas cantavam desde muito tempo atrás, que é uma oração, é um pedido que diz: santifica a tua igreja. E quando a gente canta, muitas vezes, este canto, santifica a tua igreja, a gente pensa numa igreja como algo fora da gente, a igreja lá. Não. Santifica a tua igreja significa a igreja aqui. O que nós somos, nós como corpo de Cristo, nós como igreja de Deus. Então, enquanto a gente estiver cantando, lembre-se que você é a igreja, que a oração é por você. A santidade está na comunhão, a santidade está no crescimento pela palavra, a santidade está nas virtudes do Espírito na nossa vida. Isso é a santidade. E é isso que nós vamos pedir nessa oração: que o Senhor santifique a sua igreja, que o Senhor nos santifique, que o Senhor faça de nós o seu corpo vivo, para que possamos experimentar a comunhão com Ele